Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aqui quem fala é a Andrea. Eu sou representante da 3W no Brasil e hoje nós faremos a nossa orientação pré-embarque para os alunos que irão para as Day Schools. As Day Schools são as escolas que oferecem acomodação em casa de família, tá? Então, esse é o foco da nossa orientação de hoje. Caso alguém aí que estiver online vá fazer o programa de curta duração, que é aquele programa de 1 ou 2 meses, a orientação de vocês é amanhã, tá? Então, alguns detalhes são diferentes para o programa de longa e de curta duração. Hoje nós vamos falar sobre o programa de longa duração, alunos que farão o semestre letivo. Então, caso você que está nos assistindo vá fazer o programa de curta duração, a sua orientação é amanhã, dia 16, às 18 horas, horário de Brasília, tá? Hoje nós temos aqui online alunos de diferentes escolas, então nós não focaremos em nenhum detalhe específico da escola que você vai estudar, nós vamos falar sobre o embarque em si, sobre os documentos, dicas para você fazer a sua mala, como funciona a chegada nos Estados Unidos, a sua grade curricular, tá? Então, vamos falar aí detalhes gerais do programa. Se você tiver qualquer dúvida sobre a sua escola, ou até mesmo sobre a sua documentação, algo mais específico sobre o seu programa, eu peço que você direcione aí no particular as suas perguntas para o seu consultor de viagens, que ele com certeza poderá te ajudar, até porque nós estamos aí sempre em contato com eles também. Tá? Se vocês tiverem algum problema para me escutar, por favor, me avisem aí no chat, eu vou ficar de olho. Alguma dúvida, alguma pergunta também podem ir questionando, tá? E eu vou trocar agora o slide. Se alguém puder só me dar um ok e me informar se vocês estão acompanhando a troca de slides, se deu certo aí ou se ainda está no primeiro, por favor, me avisem só para eu garantir que vocês estão vendo o que eu estou vendo. Tá, vamos retomar. Então, vamos para os pequenos, porque por algum motivo eu não estou conseguindo trocar. Vamos lá, agora vocês estão vendo o slide fazendo as malas? Fazendo as malas, beleza. Então, vamos assim, vamos pequenininho mesmo, que dá para a gente acompanhar muito bem. Então, vamos começar, tá, pessoal? A gente começa aí com algumas dicas de como preparar a mala de vocês, o que é importante e o que é dispensável. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: não levem muitas coisas, não levem muitas roupas. Primeiramente, porque o programa de vocês é de longa duração, vocês terão muitas oportunidades de compras no destino, né? Hoje vocês vão embarcar em um clima. Durante esse semestre letivo, o clima vai mudar algumas vezes, então é inviável vocês levarem roupas para todo esse semestre letivo. Então, levem o essencial. Lá vocês com certeza comprarão mais coisas, tá? E principalmente roupas de inverno, né? Então, muitos de vocês irão aí para destinos que são um pouco mais frios, que têm aí um inverno um pouco mais rigoroso. Eu recomendo que vocês levem um bom casaco, um casaco maior, mas deixem para comprar um casaco realmente de inverno, luva, segunda pele, cachecol e gorro, tudo nos Estados Unidos, tá? Então, as roupas de inverno lá são melhores, né? Elas são apropriadas. As nossas roupas de inverno aqui não são apropriadas para o frio em alguns destinos aí, né? Para um inverno mais rigoroso nos Estados Unidos, e elas são bem mais baratas por lá, além de ocupar um grande espaço na mala. Né? Então, pensem nisso, lembrem-se de verificar qual é a franquia da bagagem de vocês, né? Quanto que vocês podem levar aí na mala e evitem excessos, tá? Não há necessidade, vocês com certeza comprarão bastante coisa por lá, tá?
As escolas, elas pedem ou um código de vestimenta ou uniforme. Varia um pouquinho aí, de acordo com a sua escola, tá? Então, caso você não saiba, pergunta aí para o seu consultor de viagens. Independente disso, essas roupas são providenciadas na primeira semana de aula, tá? Então, um código de vestimenta nada mais é do que determinadas cores de camiseta, determinadas cores de calça. Algumas escolas pedem somente uma polo da escola e a calça pode ser calça preta, por exemplo. Então, varia bastante de acordo com a escola. Outras têm o uniforme completo. Então, vocês vão providenciar isso na primeira semana para que vocês providenciem o tamanho correto de vocês. Algumas escolas oferecem mais de uma opção de camiseta, mais de uma opção de calça. Para as meninas, muitas vezes, tem saia e calça. Então, varia muito aí de acordo com a sua preferência. Isso tudo é providenciado lá. Não se preocupem, a escola ajuda todos os nossos alunos. Esse é um custo extra que gira em torno de 200 a 250 dólares, dependendo aí do que você escolher. Então, já se programem para esse custo, né? Ele é um custo inicial. Geralmente os alunos compram o que é necessário para o semestre inteiro, então depois vocês não têm mais gastos com uniforme no decorrer do semestre letivo. Mais alguns itens aí pessoais que é interessante vocês lembrarem, né? Às vezes alguns alunos esquecem, então não custa nada a gente lembrar. Óculos e suas lentes de contato. Quem usa lente de contato, não esqueça de levar, tá? E de repente, se você precisar renovar suas lentes de contato lá, também levem toda a receita certinho, né? Que vocês precisariam fazer lá, ou já leve o suficiente para todo o semestre letivo, tá? Itens de higiene pessoal básicos, pessoal, não precisa levar muita coisa, né? Um grande shampoo, um grande condicionador, tudo isso vocês comprarão lá também, tá? A maioria aí das famílias leva os estudantes para um Walmart, para fazer compras, logo ali no primeiro final de semana, logo que vocês chegam. Então, tudo isso é providenciado nos primeiros dias, né? Então, levem somente o necessário para esses primeiros dias. Uma escova de dente, pasta de dente, sabonete, de repente um shampoo condicionador pequeno. É possível encontrar em farmácia aqueles frascos pequenininhos, onde vocês colocam shampoo e condicionador. Então, evitem levar muitas coisas, até para não ocupar um grande espaço na mala de vocês. E o material escolar, vocês vão precisar do material escolar básico, igual vocês usam aqui na escola de vocês. Então, caderno, lápis, caneta, alguns alunos preferem trazer do Brasil, outros preferem comprar nos Estados Unidos. Eu recomendo que vocês comprem lá também por essa questão de espaço na mala, né? Então, lembrem-se que alguns de vocês têm conexão, vocês vão fazer a imigração no primeiro voo, talvez alguns precisem pegar a mala e despachar novamente, então ficar carregando muita mala e mala muito pesada é desgastante para vocês, né? Então, pensem nisso também no momento de fazer a mala. De qualquer forma, o material escolar ele vai ser providenciado lá, se vocês optarem por não levar do Brasil. Carregador de celular e celular portátil. Eu recomendo que vocês tenham um carregador, né? Um carregador portátil. Eu recomendo o carregador portátil, é bem facinho de encontrar, com certeza na internet vocês conseguem comprar, por conta de trâmite de aeroporto. Então, nem sempre é fácil encontrar uma tomada no aeroporto, né? Um lugar ali para vocês ficarem do lado da tomada esperando o celular carregar. E no aeroporto, naturalmente, a gente acaba usando mais, né, o celular. Então, tenham aí um carregador portátil com vocês, fica mais fácil até mesmo para vocês carregarem aí, enquanto vocês estiverem em uma fila, de repente, quando vocês estiverem comendo alguma coisa no aeroporto, eu recomendo bastante esse carregador portátil para vocês, tá? É bem facinho de encontrar e facilita bastante a vida de vocês nesse trâmite de aeroporto, que ele é um pouquinho chato, um pouquinho burocrático, então ninguém quer ficar aí sem bateria no celular também, né?
Adaptador de tomada. Pessoal, nos Estados Unidos, eles usam uma tomada diferente. Para quem nunca foi para os Estados Unidos, eles usam uma tomada de 2 quadradinha, tá? Isso, não se preocupem, vocês conseguem comprar facilmente ao chegar nos Estados Unidos, tá? A casa de família também ajuda em tudo. Algumas pessoas preferem levar já pelo menos um adaptador do Brasil, vocês podem fazer isso com certeza, mas caso vocês não consigam, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, não se preocupem, isso é facilmente comprado nos Estados Unidos, em qualquer farmácia, no próprio Walmart, eles encontram aí muito facilmente esse adaptador de tomada, mas vocês precisarão, tá? Laptop ou tablet, tá? Cada um de vocês precisa ter um computador próprio, né? Então, vocês vão ter aí suas lições, os seus trabalhos, os seus projetos, e à noite, né, na casa de família, é um momento que vocês têm para fazer tudo isso, para fazer esses trabalhos. Então, vocês precisam ter um computador de uso pessoal para as pesquisas de vocês, para elaborar os trabalhos de vocês. Alguns alunos levam do Brasil e outros adquirem nos Estados Unidos, né? Aproveitam esse momento aí para comprar um eletrônico, de repente mais novo, e já levam o dinheiro reservado para isso. Independente do que vocês preferirem, todos os alunos precisam ter esse laptop, tá bom? Senão à noite vocês não têm como fazer aí os trabalhos de vocês, as lições de vocês. Então lembrem-se que isso é super importante, afinal é um programa de estudos, né? Um programa acadêmico, e vocês terão aí vários trabalhos e lições para fazer. Além, obviamente, do computador facilitar a vida de vocês no dia a dia, até para falar com a família de vocês aqui no Brasil. Tá? Na mala de mão, eu recomendo que vocês levem uma troca de roupa, né? Então, é bem importante levar a troca de roupa. A gente sempre torce para a mala não ser extraviada, mas isso pode acontecer, né? Então, levem uma troca de roupa para caso aconteça, vocês não fiquem aí na mão sem nenhuma roupa para vocês trocarem. Além das máscaras e álcool gel também, né? Então, lembrando que máscara é obrigatória em todos os aeroportos, em todo o trâmite de aeroporto e dentro da aeronave também. Vamos falar agora, então, sobre os documentos que vocês devem levar no embarque de vocês, tá? Antes até mesmo de começar um pouco nessa parte de documentos, eu já vou dar uma dica bem importante para vocês. Cheguem cedo no aeroporto, tá? Aqui no Brasil, ou nas conexões, se programem e se organizem, não deixem para a última hora. As filas estão muito grandes nos aeroportos, o trâmite está ainda mais intenso, principalmente aqui no Brasil, vocês vão precisar comprovar teste de Covid, vacina do Covid, então tudo está levando mais tempo do que costumava se levar. Então, procurem chegar com mais antecedência ainda no aeroporto, tá? Ao fazer a conexão, já procurem rapidamente o portão de embarque de vocês, não deixem para a última hora, e além do fato dos aeroportos estarem bastante lotados, né, nessa época do ano, então final de ano, início de janeiro, é uma época bastante intensa, então os aeroportos ficam bastante sobrecarregados, e as companhias aéreas, a maioria delas ainda está com uma equipe reduzida, né, depois da pandemia, ainda não repuseram aí todos os funcionários, então se programem, cheguem mais cedo, é melhor ficar esperando do que perder um voo, ou se atrasar, perder a imigração, enfim, algo do tipo, tá bom? Vamos falar então sobre esses documentos aí para vocês levarem, né? Então, esses documentos primeiros documentos que são os históricos escolares, eles são necessários para a escola, tá? Então, muitos de vocês já enviaram essas notas para a gente, mas a escola precisa do histórico escolar original de vocês, tá? Isso porque esse é um documento oficial, então, na prática, vocês estão fazendo uma transferência de escola, então, da mesma maneira como se vocês fizessem uma transferência aqui no Brasil, a nova escola precisaria do histórico escolar, a escola nos Estados Unidos também vai precisar, até por conta de leis, e eles precisam se reportar para o Departamento de Educação. Então, levem esses históricos escolares de vocês e as notas parciais, né? Ou se vocês já tiverem as notas finais deste ano, né? Muitos de vocês já finalizaram esse ano letivo de 2021, alguns fizeram matrícula muitos meses atrás, então levem essas notas também desse ano. Caso vocês ainda não tenham elas oficialmente no histórico escolar, levem o boletim.
tá? Mas a escola vai precisar dessas notas. Isso para montar a grade curricular de vocês é muito importante. Então, a escola precisa saber quais matérias você já fez, quais conteúdos você já teve, qual que é a sua média de notas, né? Para poder ali te colocar numa turma mais básica, uma turma mais avançada. Então, eles precisam fazer isso ali com vocês, juntos, e tendo as notas mais atualizadas possível, tá? Então, esses documentos aqui são para a escola. Agora a gente entra em documentos necessários para o embarque, tá? Embarque aqui no Brasil, né? No momento que vocês forem fazer o check-in, mas também na imigração americana. Então, eu recomendo que esses documentos montem uma pastinha, deixem todos esses documentos na pastinha, mais ou menos como vocês devem ter feito para tirar o visto. O oficial de imigração pode ou não solicitar esses documentos. É sempre aí um ponto de interrogação. Então, por via das dúvidas, tenham a pastinha em mãos no momento da imigração. Caso o oficial peça algum documento, você tem ele ali com você. Esses documentos não devem ir na bagagem despachada, tá? Levem na mochila com vocês. Então, o primeiro documento aí, a cópia da carteira de vacinação, incluindo as doses do COVID. Então, a escola vai precisar disso, tá? E aqui no Brasil, vocês também vão precisar comprovar na companhia aérea que vocês tomaram essas doses, né? Então, levem essa cópia aí da carteirinha de vacinação. A escola pede que todos os alunos tenham a vacina do COVID. Verifiquem aí no município de vocês, e aí eu peço ajuda dos consultores de viagem que estão online para emitir esse certificado em inglês, tá? Então, boa parte dos municípios tem ou um aplicativo ou um site onde você consegue, através do seu CPF, consultar as doses que você tomou da vacina com as datas, com a sua data de nascimento, e você faz ali uma emissão do certificado em inglês. Eu recomendo que vocês tenham esse certificado em inglês, porque caso eles peçam em alguma conexão ou em algum estabelecimento, em português não vai valer muito para eles, tá bom? Então, providenciem isso aí em inglês. É bem facinho, bem tranquilo de conseguir. A maioria dos alunos aí não está tendo problema nenhum quanto a isso. Então, consultores, se precisar aí, dê um suporte para os nossos alunos, tá bom? Lembrem-se aí de levar, né, obviamente, o passaporte de vocês com o visto F1, né? Então, acredito que todos aqui já fizeram a entrevista para o visto. Quem ainda não fez deve estar aí em processo de fazer a entrevista do visto. Então, ele tem que estar com o seu visto F1, que é o visto de estudante, e vocês precisam levar o I-20. Então, lembrando que o I-20 é aquele documento necessário para o visto. Ele também é obrigatório para a imigração. Então, esse é um documento que, com certeza, o oficial vai pedir para vocês, porque vocês precisam comprovar por que vocês têm um visto F1. Então, esse documento eles vão pedir no momento da imigração. Então, não esqueçam do I-20 de vocês. Vocês também precisam levar a carta de aceitação de vocês, que ao fazer o processo de aceitação, depois que vocês foram aceitos, vocês receberam esse documento que a gente chama de PLOA, que é Pre-Letter of Acceptance, tá? Quem não tiver, só constar aí o consultor de viagem de vocês, tranquilo, a gente tem tempo de mandar qualquer coisa se vocês precisarem de novo, tá? Eu recomendo que vocês levem esse documento também, já tivemos alunos que o oficial de imigração pediu ali no momento da imigração, então não deixem de levar esse documento também. Quem não tiver a autorização para menor desacompanhado no passaporte, precisa providenciar essa autorização em cartório. Eu acredito que a maioria de vocês já tem um passaporte com autorização para viajar desacompanhado. Caso vocês não tenham essa autorização em cartório, se faz necessária. A menor de idade não sai do Brasil sem autorização de ambos os pais, tá? Então, novamente, consultores de viagem, certifiquem-se que os alunos de vocês têm essa autorização no passaporte ou essas vias aí de autorização em cartório.
Tá? E a apólice do seguro, nós enviaremos em breve para vocês, tá? O seguro-saúde está incluso no programa de vocês, ele cobre inclusive Covid, caso tenha aí algum tipo de eventualidade. Ninguém recebeu ainda a apólice, não se preocupem, em breve vocês receberão e basta imprimir essa apólice. E eu recomendo que ela também seja levada com vocês, porque na imigração, alguns oficiais pedem, até por uma segurança do país, de que aquela pessoa que está entrando nos Estados Unidos tem um seguro-saúde e tem como ali ter suporte de saúde caso haja necessidade. Então, esse é um documento que eu recomendo também que vocês tenham fácil no momento da imigração. Deixem todos esses documentos na pastinha. Se o oficial pedir, vocês entregam. Se ele não pedir, não precisa entregar nada, tá bom? Como eu comentei, depende bastante do oficial de imigração, assim como depende aqui no Brasil para a gente tirar o visto. Alguns pedem tudo, outros pedem nada. Por via das dúvidas, deixem tudo prontinho em mãos. A Welcome Letter, tá? A Welcome Letter é um documento que alguns de vocês já receberam, outros ainda não. Quem não recebeu, não se preocupe, receberão também em breve. A Welcome Letter é apenas um compilado de todas as informações importantes para vocês. Endereço da escola, endereço da acomodação, dados do transfer e contatos de emergência, tá? Alguns de vocês já receberam porque já tem casa de família e já tem dados de voo. Outros ainda não receberam a família, por isso que não tem a Welcome Letter. Mas não se preocupem, em breve todos vocês receberão esse documento, também basta imprimir, tá? Ele é um documento de 2 páginas, apenas com todas as informações finais, para ficar bem facinho aí para vocês. Dinheiro para levar, né, pessoal? Vocês têm algumas maneiras aí de levar dinheiro para os Estados Unidos. Vocês podem levar um pouquinho em cash mesmo, em dinheiro. Eu recomendo que vocês levem uma pequena quantia em dinheiro, até por conta de aeroporto, de repente fica um pouco mais fácil para vocês ali comprarem alguma coisa um pouco mais rápido. Vocês podem levar aqueles cartões de débito pré-pago, né? Essa é uma maneira bem interessante, bastante segura de levar dinheiro para os Estados Unidos, né? Os pais aqui no Brasil podem repor o dinheiro sempre que necessário nesse cartão pré-pago e também um cartão de crédito, se assim vocês quiserem, lembrando que ele precisa estar autorizado para uso internacional. Essa é uma maneira um pouco mais cara de usar de gastar dinheiro nos Estados Unidos por conta de todas as taxas, mas de repente ter um cartão de crédito como emergência é interessante, tá? Então, aí temos algumas dicas apenas e aí vocês podem usar a melhor maneira aí para cada um. Tá? E lembrem-se de verificar com a companhia aérea de vocês a exigência de comprovação do teste do Covid e da vacinação, tá? Então, essas informações mudam a todo momento, né? Então, eu recomendo que vocês verifiquem com eles qual teste está sendo aceito, qual é a antecedência que vocês precisam fazer esse teste, como vocês precisam comprovar a vacinação no embarque, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema ao chegar lá no dia do embarque de vocês, tá? Ninguém melhor aí do que a companhia aérea para passar todas as informações atualizadas. Então, agora vamos entrar aí na parte boa, né? Acomodação, casa de família, como é que funciona, né? Toda essa hospedagem. Então, todos vocês que estão aqui estão hospedados com uma casa de família. Alguns aí, como eu comentei, já receberam os dados da família, o endereço, o telefone. Alguns ainda vão receber, não se preocupem, em breve todos estarão com essa casa de família em mãos. Independente disso, é super importante que ao receber a família, vocês façam contato com eles, tá? Muitas famílias já fazem contato diretamente com vocês também, porque eles recebem o contato daquele aluno que eles vão estar aí recebendo durante esse semestre, mas tenham essa atitude também de entrar em contato com a família. Esse contato é importante para vocês conhecerem quem vocês vão morar, né? A gente fala assim, aquele quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo com a família, bater um papo, tanto os pais aqui no Brasil quanto o aluno conhecer com quem vocês vão morar é super importante. Então, não deixem de fazer esse contato. E eu recomendo que vocês já façam desde já, porque esse é um período que muitas famílias estão de férias nos Estados Unidos, né? Então, é bem comum, às vezes, eles demorarem um pouquinho mais de tempo para responder. Agora, eles estão nessa última semana, agora, essa semana que nós estamos, é semana de provas finais,
muitos vão sair de férias, então já entre em contato com a família desde já, né, para vocês marcarem de repente aí um Zoom, um Skype, aproveite para conhecê-los melhor e tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Pessoal que tiver dúvidas, pode escrever aí no chat, tá bom? Que eu estou acompanhando aqui. Então, aproveite aí essa ligação, ou de repente o e-mail para tirar todas as dúvidas da casa, do seu quarto, da rotina. De repente, se você quiser tirar alguma dúvida específica, aproveite esse momento para fazer isso com a família e também para ver aí a região em que a casa se encontra, né? Joga o endereço ali no Google Maps, aproveita para explorar um pouquinho a região, né? Ver a distância da escola, enfim. E aí você consegue também tirar dúvidas sobre o seu bairro com a sua host family. Tá? Ao chegar no destino, a host family vai te buscar no aeroporto. A gente passou as datas certas aí de chegada para vocês, então eu peço que vocês cumpram com essas datas, porque as famílias, elas se programam nesse sentido, as famílias trabalham, eles têm outros compromissos, então procurem chegar nas datas que nós estipulamos para vocês, tá? A família busca vocês no aeroporto e leva embora também quando finalizar o programa de vocês. Então, eles têm os dados de chegada tranquilamente. Ainda assim, eu recomendo que quando vocês conversarem com ele, só relembrem, converse, de repente marca aí uma cor de camiseta que vocês vão estar utilizando, né, um ponto de encontro que a família pode passar para vocês, dependendo do aeroporto. Então, conversem sobre esses detalhes da chegada também com eles, apesar deles já terem os dados de voo aí de quem enviou, é importante que vocês também batam esse papo diretamente com eles, tá? Caso você vá chegar na acomodação de outra maneira, então alguns podem estar aí chegando com os pais, né? Alguns pais estão levando os filhos para os Estados Unidos, ou o aluno está passeando antes nos Estados Unidos, vai chegar de outra forma, alinhe também com a família, tá? Vou chegar tal dia, vou chegar tal horário, tudo bem esse horário, então pode alinhar também diretamente com eles. A gente está informando tudo, a escola, então aqueles que já nos informaram que os pais levarão os filhos sem problemas, a escola já está ciente, mas é bacana também vocês, de repente, confirmarem tudo diretamente com a família, tá? E, pessoal, eu sei que é bastante coisa, bastante informação, vocês estarão cansados, mas não esqueçam de avisar os seus pais aqui no Brasil de que você chegou, que você está bem, tá? Então, alguns alunos às vezes esquecem no calor ali do momento, não esqueçam de avisar para os pais de vocês que eles com certeza estão aflitos, com o coração na mão aqui no Brasil, avisem eles que vocês chegaram, tá? E é muito comum, a grande maioria dos alunos providencia um chip americano, né, para vocês utilizarem durante esse semestre letivo. Ao providenciar esse número americano, forneça esse número aí para o seu consultor de viagens, tá? Nós da 3W fazemos diversos contatos com os adolescentes durante o programa, para saber se está tudo bem com a escola, com as matérias, com a acomodação. Então, se vocês não passarem esse número para a gente não consegue entrar em contato com vocês, tá? Então, não esqueçam de passar esse número americano para o consultor de viagens de vocês. A Gabriela perguntou, para quem faz conexão viajando como menor desacompanhado, se der algum atraso, como avisar a família? Usa os números fornecidos? Isso mesmo, Gabriela. Na Welcome Letter, vocês vão ter todos os contatos de emergência, tá? Meu, da Natália, que é minha colega que trabalha em Los Angeles, e da família. Eu recomendo que vocês façam a primeira tentativa com a família. A gente pede que todos eles baixem o WhatsApp, porque fica mais fácil, então vocês conseguem conectar no Wi-Fi do aeroporto, vocês conseguem mandar um WhatsApp para a família. Então, eu recomendo que vocês vão direto na família primeiro, caso vocês tenham alguma dificuldade de contato com eles, aí vocês têm tanto os nossos contatos quanto o contato de emergência da própria escola, tá? Então, no mínimo, 4 contatos de emergência vocês têm. Pode ficar tranquilo quanto a isso, que de alguma maneira a gente vai dar um jeito de avisar a família, tá? E aí, ao chegar na acomodação, né, cheguei lá, já fiz esse bate-papo online com a família, mas ainda tenho algumas dúvidas sobre acomodação. Pergunte, tá? Não tenham vergonha de perguntar, pessoal. Alguns alunos às vezes têm vergonha de perguntar e perguntam para o pai aqui no Brasil. Perguntem diretamente para a casa de família de vocês,
tá? É normal ter muitas dúvidas, não tenham medo do inglês, medo de errar o inglês, tá? É errando que se aprende, vocês vão aprender na prática, a cultura é diferente, pode ser que algumas coisas sejam novas para vocês, e as famílias, elas estão habituadas a receber alunos internacionais. Então, tirem todas as suas dúvidas sobre acomodação. E nos Estados Unidos é muito comum que todos os integrantes da casa tenham pequenas tarefas e responsabilidades no dia a dia, né, para manter toda essa casa organizada. Então, o quarto é sempre responsabilidade do aluno, tá? Fazer a cama, manter o quarto em ordem. Nos Estados Unidos, eles pedem que ninguém coma nada no quarto, tá? Então, refeições nunca no quarto, eles sempre pedem que isso não aconteça, tá? E pequenas outras tarefas, como colocar a mesa do jantar, ou tirar a mesa do jantar, colocar a louça na lava-louça, coisas do gênero, é bem comum nos Estados Unidos. Tá? Eles trazem já isso para o programa, justamente para vocês começarem ainda mais a criar ali um senso de responsabilidade, independência e maturidade, que faz parte também do programa de high school, né? O programa de high school é um programa acadêmico, vocês vão desenvolver o inglês, mas também a intenção aqui é que vocês adquiram ainda mais independência, tá? Então, como eu comentei, a cultura americana é diferente da brasileira. Na dúvida, pergunte, não tenham vergonha de perguntar. Pode perguntar para a família, tá? Deixem claro aí o que vocês gostam e não gostam de comer, tá? Gosto de peixe, não gosto de peixe. Eu gosto de comer ovos de manhã, eu prefiro frango, eu não gosto tanto de carne vermelha. Deixe isso tudo muito claro, tá? A família não sabe exatamente o que você gosta, o que você não gosta de comer. Então, é bem importante você deixar claro com eles como que você prefere aí as suas refeições. E nós enviamos, quem ainda não recebeu o handbook da escola vai receber também, tá? Que é um manual com todas as regras da escola e da acomodação. Leia esse manual, se vocês tiverem qualquer dúvida pode perguntar, mas eles têm algumas regras aí a serem seguidas até para que tudo dê certo no programa de todos os alunos, tá? E ainda sobre refeições, né, como eu já comentei, deixe claro que você gosta de comer, a alimentação nos Estados Unidos é diferente, tá, pessoal? Eles têm geralmente um café da manhã mais reforçado, um almoço menor e um jantar maior. Então, aqui no Brasil a gente costuma ter um almoço, né, maior e às vezes o jantar é um pouco mais simples. Então, leva-se um tempo para se adaptar, é normal, tá? Take your time, como eles falam nos Estados Unidos. Então, não se apresse para se adaptar. Essa adaptação é normal, ela acontece com todo mundo. Então, entenda aí que, geralmente, no almoço, vocês vão comer mais um lanche, algo mais rápido. O jantar costuma ser maior e o café da manhã mais reforçado, tá? O café da manhã e o jantar é fornecido pela própria família e o almoço na escola ou vocês levam de casa. Depende um pouquinho aí da escola e até mesmo depende do aluno. Tá? Então, tem aluno que gosta de levar, por exemplo, para o almoço, as sobras do jantar. É bem comum os brasileiros fazerem isso, né? Então, já vamos supor que eles jantaram macarrão com carne no dia seguinte. O brasileiro, como gosta de um almoço um pouco mais reforçado, leva ali essas sobras do jantar para a escola. Fica a critério aí de vocês, vai variar um pouquinho de acordo com a escola e com a preferência de cada um. Então, durante a semana, são essas 3 refeições. Final de semana é bem comum nos Estados Unidos, é bastante cultural eles fazerem um brunch, que é entre café da manhã e almoço. Então, eles fazem como se fosse um café da manhã mais reforçado, um pouco mais tarde, e o jantar, tá? Então, isso é bastante cultural, é bem comum a gente ver isso nos Estados Unidos, aquele brunch com panqueca, com ovos, com bacon. Então, isso é algo também a se adaptar. Mas é legal vocês também comunicarem os seus planos de final de semana para o host parents, tá? Isso porque, às vezes, alguns alunos querem sair no final de semana, vão jantar fora, vão sair com os amigos. Então, sempre comuniquem para que não haja desperdício de comida ou para o host parent saber que você vai jantar em casa, por exemplo, e eles preparam algo específico para vocês, tá bom? Sempre usem dessa comunicação com o host parent para tudo, tá? Para qualquer tipo de passeio, atividade, dúvidas, refeições, não deixem de perguntar, não deixem de se comunicar, porque a Casa de Família está lá para te dar suporte, tá bom? Eles estão lá para isso. Falando agora, então, sobre a parte aí de grade curricular, como que vai funcionar as minhas matérias nos Estados Unidos? Eu sei que aqui no Brasil, muitos de vocês estudam várias matérias, 10, 12, 15 matérias.
Nos Estados Unidos não é assim que vai funcionar. Então, vocês precisam estudar 5 matérias. Essas 5 matérias são obrigatórias para que vocês possam retornar ao Brasil e dar continuidade aos estudos normalmente, tá? Essas são matérias exigidas pelo MEC, pelo Ministério da Educação Brasileiro. Então, quais são essas 5 matérias? Uma matéria é inglês, a segunda matéria é uma matéria dentro de ciências, que pode ser física, química ou biologia, por exemplo. Então, vocês não precisam estudar as 3 matérias, vocês vão escolher uma delas dentro de ciências. A terceira matéria, estudos sociais, que pode ser história ou geografia, por exemplo. Uma matéria de matemática, que pode ser álgebra, cálculo, estatística, e um esporte, tá? Então, essas 5 matérias são obrigatórias. Além dessas 5 matérias, os nossos alunos costumam escolher mais uma ou 2 matérias que nós chamamos de eletivas, que são matérias mais voltadas para carreiras, tá? Então, toda essa escolha de matérias se dá na primeira semana de aula. A gente depende de vários fatores para montar a grade curricular de vocês. Então, depende de disponibilidade de matéria, depende de pré-requisitos. Então, algumas matérias exigem um nível mais alto de inglês, exigem algum tipo de conhecimento específico, né? Então, a gente precisa aí medir o nível de inglês de vocês. A escola vai fazer isso lá na primeira semana para ver como está o nível de inglês de vocês neste momento, né? Alguns de vocês fizeram os testes de inglês e até mesmo a entrevista por Zoom muitos meses atrás, então o nível de vocês pode ter até melhorado. Então, tudo isso se dará na primeira semana de aula, tá bom? Grade curricular é montada aí na primeira semana de aula e a gente disponibiliza até mesmo para as famílias de vocês aqui no Brasil, caso vocês queiram passar para a escola aqui no Brasil só para garantir que tá tudo certo. As escolas sabem dessa exigência do Brasil, tá? Mas vocês também, alunos, garantam que aqui tá tudo certinho, verifiquem a grade curricular de vocês para garantir essas 5 matérias obrigatórias. Tá? E o sistema educacional americano ele é diferente daqui do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, na maioria das escolas, vocês têm ali uma única turma, vocês ficam o dia inteiro na mesma sala de aula, o professor é que entra e sai daquela sala que você está. Nos Estados Unidos é bastante diferente. Então, as aulas são muito dinâmicas, são muito práticas, todas as aulas envolvem apresentações, envolvem debates, projetos. Então, é muito importante a participação em sala de aula, tá? Lá são os alunos que trocam de sala de aula, então cada professor tem a sua sala, então são vocês que vão transitar na escola durante o dia, e é bem bacana porque a sua grade curricular, ela tem turmas diferentes, então pode ser que em um período você tenha matemática, depois você vai fazer um teatro, depois futebol, e aí cada turma você terá aí pessoas diferentes, então aproveite para fazer amigos, conheça as pessoas da sua turma, lembre-se que vocês estão indo para uma escola onde vocês vão estudar com americanos, façam amizade com os americanos, eles adoram receber os alunos brasileiros, eles sempre reportam para a gente que os brasileiros são bastante sociáveis, são bastante ativos, então façam amizade com americanos, isso ajuda muito na adaptação de vocês. É comum nos Estados Unidos que os alunos tenham lição de casa todos os dias, então talvez alguns de vocês até tenham esse hábito já de ter bastante lição de casa, mas nos Estados Unidos a lição de casa conta notas. Então, a nota nos Estados Unidos, ela não é composta somente por teste. Eles dividem a nota entre testes, né, entre as provas, lição de casa e participação em sala de aula. Isso porque pode ser que você não vá tão bem em provas, mas você seja excelente na participação em sala de aula, ou você faça excelentes lições de casa, ou até mesmo o contrário. Então, uma maneira de se tornar aí mais justo, né, as notas, eles fazem essa disposição aí diferenciada para compor as notas dos alunos. Então, engajem-se nas turmas, participem das aulas, entrem nos debates e façam a lição de casa de vocês, tá? É muito importante. Então, vocês vão ter essa lição de casa todos os dias
É uma rotina que no início pode ser um pouquinho puxada para algum de vocês, né? Alguns de vocês, porque o período de aulas, ele é integral, como vocês conseguem ver aqui nesse slide. Então, em geral, varia bastante aí de acordo com a escola e com a grade curricular de cada um, mas em geral vocês vão estudar pelo menos das 8 da manhã às 3 horas da tarde. E depois das 3 horas da tarde, é muito comum os alunos ficarem mais na escola, participando de atividades extracurriculares, de algum esporte, de um musical, de uma peça de teatro, ou até mesmo estudando, né? Então, alguns alunos optam por ficar na própria escola para fazer a sua lição de casa, ali num ambiente silencioso, mais calmo, até mesmo com a ajuda dos seus colegas, tá? Então, é muito comum os alunos ficarem das 8 até as 4, 5 horas da tarde na escola. Então, no início pode parecer bastante puxado, mas com o tempo vocês vão se adaptar, tá? De segunda a sexta, pessoal, a rotina do adolescente gira em torno da escola, tá? É muito comum nos Estados Unidos isso. Eu sei que aqui no Brasil alguns de vocês talvez tenham ali mais horários livres à tarde, que vocês conseguem ir no cinema, no shopping. Nos Estados Unidos isso não acontece, então já se preparem para isso, tá? De segunda a sexta, a rotina gira em torno da escola. E lembrando que a maioridade nos Estados Unidos é de 21 anos. Então, alguns de vocês com 16, 17 anos aqui no Brasil já têm uma liberdade maior. Nos Estados Unidos, vocês estão longe de serem maiores de idade. Então, os alunos costumam ir em shopping, cinema, boliche, na casa de amigos para se divertir no final de semana. Então, é claro que vocês terão tempo livre para passear, para se divertir. A própria escola promove excursões, promove atividades aí algumas vezes no mês para vocês conhecerem cidades próximas e aproveitarem bastante do intercâmbio. Lembrem-se sempre de pedir permissão para o host parent de vocês para fazer essas atividades. Vocês vão ter horários estipulados para retornar para a acomodação, assim como vocês fazem aqui no Brasil com os pais de vocês. Então, eles precisam saber onde vocês estão, com quem vocês estão. Então, sempre mantenham esse diálogo bastante aberto com o host parent de vocês. E conforme vocês forem mostrando que vocês são responsáveis, seguem os horários, eles podem até dar um pouco mais de liberdade para vocês. Então, tudo é uma questão de ganhar confiança. Não esqueçam disso, tá? E mais algumas dicas aí para ajudar no intercâmbio de vocês. A gente percebe, pessoal, que quem se adapta mais facilmente são aqueles alunos que participam de tudo, tá? Então, participem das atividades extracurriculares da escola, que são os clubs, tá? As escolas oferecem diversos clubs, podem ser uma vez por semana, à tarde, pode ser 2 vezes por semana, varia um pouquinho de acordo com o horário aí do clube, mas façam parte dos clubes. As escolas pedem que os alunos façam pelo menos um clube, então aqui é uma maneira de fazer amigos. Nos Estados Unidos eles fazem muitos trabalhos voluntários, é bastante comum na cultura americana se fazer trabalho voluntário, até porque é algo bastante importante para as universidades. Então, engajem-se também nos trabalhos voluntários, nos esportes, nos passeios promovidos pela escola, nos passeios promovidos pela casa de família. Então, a casa de família pode convidar vocês para ir numa festa, num aniversário da família, para jantar. Participem de tudo, tá? A gente percebe que aqueles alunos que mais se adaptam são os que participam, tá? Então, não se isolem, procurem sim participar, porque essa é uma excelente maneira de fazer amigos. E quando vocês verem, acabou o programa, passa rápido, então aproveitem todas as oportunidades que aparecerem, tá? E mais uma dica aí que eu dou para vocês, na hora de escolher a matéria, pessoal, dependendo da turma e dependendo da matéria, pode ser que vocês precisem providenciar algum tipo de material específico. Então, algumas matérias de matemática exigem uma calculadora, algumas matérias de artes podem exigir pincéis, por exemplo, algum lápis de cor, algum tipo de caderno específico. Então, na hora que vocês estiverem ali também fazendo a grade curricular de vocês, perguntem para o coordenador acadêmico, tá? Vocês vão ter ajuda na escolha dessas matérias, então perguntem para o coordenador acadêmico tudo isso que vocês precisam para a matéria, para vocês poderem chegar aí também preparados no primeiro dia que vocês tiverem essa matéria, tá? Aqui já ficam os nossos contatos de emergência, tá? Então, meu contato e da Natália. A Natália também é brasileira, ela fica em Los Angeles, que é onde fica a matriz
da 3W, lembrando que Los Angeles nós temos aí 5 horas de diferença de fuso horário em relação a São Paulo, tá? Eu fico em São Paulo, então estou provavelmente no mesmo fuso horário de muitos de vocês, ou muito perto, para quem for aí de alguns outros estados. Então, esses são os nossos contatos de emergência. Deu algum problema no embarque, atrasou na imigração, perdeu a conexão, ou o voo está atrasado, aqui são alguns dos contatos que vocês têm, tá? Contatos de emergência da escola e da acomodação vocês ainda receberão. Então, não se preocupem quanto às outras documentações que eu comentei. Caso você não tenha recebido, todo mundo vai receber tudo muito em breve, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou aqui, podem colocar aí no chat. Caso vocês não tenham mais nenhuma pergunta, eu desejo uma excelente experiência para vocês. Aproveitem muito tudo o que os Estados Unidos têm a oferecer, todos os passeios, a escola, as atividades, a casa de família. Aproveitem para conhecer a cultura americana. Nada melhor do que morar com uma família para conhecer de fato o dia a dia de um americano, como são os costumes, como são os feriados. Então, aproveitem, aceitem os convites da família de vocês, aceitem os convites dos amigos americanos de vocês, que, como eu comentei, passa rápido e vocês terão aí excelentes memórias, excelentes lembranças e muito aprendizado durante esse semestre letivo. Tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, eu estou por aqui. Caso contrário, boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Ficou gravada, tá? Essa orientação. Então, caso alguém queira assistir novamente, mandar para alguém, na sexta-feira nós enviaremos todas as orientações para embarque para os consultores de viagens. Boa noite, pessoal. Obrigada.